Bom, vamos lá, meninas. Começou a gravação. A gente, há 15 dias atrás, a gente começou fazendo uma revisão, né? Tiveram algumas de vocês que começaram na semana passada, e a gente já conversou sobre alguns assuntos, e aí eu tive essa ideia, né, de estar fazendo uma revisão, até seguindo mesmo aqui o roteiro, para a gente não poder estar mantendo vivo tudo aquilo que a gente já conversou, né? Uma forma de estar mantendo isso aceso aí no nosso coração e fazendo essa reciclagem. Então, o esquema é o mesmo, aquele do falso e verdadeiro. Vocês podem responder aí com a mãozinha, se é falso ou verdadeiro, né? Verdadeira, mãozinha para cima, falsa, mãozinha para baixo, ou escreve no chat, e aí a gente vai conversando, mesmo sendo verdadeiro ou falso, a gente vai conversando para poder deixar isso alinhado no nosso coração, tá bom? Então, semana passada, a gente foi, eu não vou fazer as perguntas de novo, senão a gente não anda, né? Mas a gente foi falando sobre algumas coisas, por exemplo, se na nossa jornada cristã a única coisa necessária é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e pronto, acabou, ponto final. Não, e a gente viu que isso era falso. Eu vou só recapitular assim, só não vou entrar nas perguntas, na explicação de novo, tá? A outra foi: o cristão cresce à medida em que ouve muitas pregações? Também, né? Isso é falso. Ele cresce também ouvindo pregações, mas não é só isso, né? Tem uma série de coisas, principalmente a renovação da mente na palavra, né? Para prosseguir nessa caminhada cristã, é necessário usar a palavra na prática do dia a dia, sim, verdadeiro. Né? Eu falei ainda há pouco, até na oração, né? Que a nossa vida é uma vida prática, não é teoria, colocando ali a palavra na prática. E depois nós vimos aqui, é necessário entender para depois crer. Não, é justamente ao contrário, né? É necessário crer e depois a gente entende. Porque nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver acreditando que o que Deus diz é verdade. Viver pela fé é viver confiando nele, de que se ele é o Senhor da nossa vida, é crer, confiar de que ele vai nos levar para o centro da sua perfeita e agradável vontade. Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar nas revisões de hoje. Vamos lá. Primeira pergunta, né, do falso ou verdadeiro, para quem entrou agora, tá? A gente está vendo aqui, eu falo uma frase, vocês vão me sinalizando aí se ela é falsa ou verdadeira e a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Minha vida com Deus tem a ver com a parte espiritual e nada a ver com o meu trabalho, casamento e tarefas do dia. Vou ler de novo. A minha vida espiritual com Deus, como se estivesse falando assim, bom dia, Ellen, só tem a ver com a minha parte espiritual e nada a ver com o meu trabalho, casamento, tarefas do dia a dia e etc. Falso ou verdadeiro? A Laângela já botou que é falso, a Suzete também que é falso, a Vanessa também que é falso, e é exatamente isso, é falso. A Deda também botando que é falso. Sim, é falso. Senão, não teria sentido aquele versículo que eu sempre falo de 1 Coríntios 10, 31. Seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Sim, a minha vida tem a ver com tudo isso. Né? A vida cristã ela é uma vida prática, não é uma vida de teoria. Ela é uma vida de prática, de posicionamentos, e a gente vai ver, tem algumas perguntas aqui em cima disso, de posicionamentos em cima do que a palavra diz. Então, é aquela velha história que eu sempre falo também, mas é sempre bom repetir, que na nossa vida não tem aquilo de que isso é santo, ou isso aqui é espiritual, isso aqui é natural, ou isso aqui é secular. Não existe isso.
Se tudo é para a glória de Deus, as minhas atitudes no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida como um todo, tem a ver, sim, com a minha vida espiritual, até porque nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos no corpo. Então, a gente tem que desmistificar essa história de que dentro da igreja eu chego ali, quando eu chego lá no portão, quando eu chego lá no portão de entrada, eu coloco a minha roupa de crente, coloco o meu vocabulário de crentez, né? E ali eu sou assim, né? Supra-sumo dos cristãos. E eu saí de lá, não, tiro, guardo aquilo na bolsa e só vou tirar domingo que vem. Não, até porque, gente, para e pensa. Mesmo que a gente vá num culto de semana, vamos pegar o exemplo lá da igreja, tá? Eu sei que outras igrejas têm outras atividades, mas vamos pegar o exemplo lá da igreja. Quais são as reuniões presenciais, de um modo geral, para a igreja toda que a gente tem? Aos domingos, cultos de manhã e noite, né? Tem a EBD também, às quartas-feiras e às terças, naquela reunião de oração, de 8 às 9. Né? Existem outras reuniões? Sim, existe, né? Tem os convivas, tem tudo isso. Mas para e pensa, vamos pegar esses 3 exemplos, em comparação com o tempo, com todo o resto da nossa semana. Onde a gente passa mais tempo? Dentro da igreja, ali, ou fora? Fora da igreja, porque mesmo nesses 3 dias, 1 hora e pouca, no máximo 2 horas de culto a cada momento, e pronto, o resto do tempo eu estou fora. Imagina se eu pego isso, boto numa caixinha e só pego nos dias de culto. Não, até porque, eu sempre falo, as pessoas vão ver Cristo através da nossa vida aqui fora, como eu reajo, né? Se eu estou dando a minha outra face, ao que ele bater numa face, dele a outra, isso aí não é ser bobo, isso aí também não é afrontar ninguém, bateu em uma, bate em outra, quero ver se tu é mulher, bate na outra, não é isso, é você decidir que você não vai tratar o outro como ele tratou você. Isso dentro da igreja é fácil, mas é aqui fora. É aqui fora que isso vai ser provado, vamos dizer assim. Por isso, não existe essa questão do espiritual ou do natural, ou do secular. Né? Onde eu vou, o Espírito Santo mora dentro de mim. Onde eu vou, ele está indo, gente. Se eu estou aqui, eu estou em casa aqui agora, ele está aqui. E vocês estão aí em casa, né? A Vanessa, não sei se ela ainda estava na academia, ele está lá na academia com ela, porque ele está dentro dela. Se já tem alguém no trabalho, ele está com você aí, porque ele está dentro de você. Então, se eu vou no mercado, ele está comigo. Então, assim, se eu vou no mercado, eu estou indo para a glória de Deus. Lá, ainda está, menina, exemplo. Isso é exemplo. O Senhor fala conosco, usa esse exemplo da irmã aqui para tocar na gente. O pior que eu estou falando sério, gente, tem que ser tocada e muito tocada nessa área. Assim, se eu estou no mercado, é para a glória de Deus. Se eu estou na igreja, também é para a glória de Deus. O tempo todo. Então, a minha vida, assim, o que adianta também eu receber os ensinamentos na igreja, ou estudando a palavra em casa, ou seja, aqui de forma online, e não colocar em prática? Não adianta nada, gente. Então, a nossa vida, ela tem a ver, a nossa vida com Deus, vamos trazer assim, ela tem a ver com tudo, porque justamente aqui fora que a gente vai estar revelando quem Deus é, vai estar revelando o que Ele tem feito na nossa vida, né? Para que outras pessoas vejam. Então, beleza, vamos lá, vamos continuar. Outra frase, tá? Eu não estou sozinha na busca da verdade, ou seja, na busca desse conhecimento da palavra de Deus, de quem é Deus, de quem é Jesus. Você lembra o que ele falou? Eu sou a verdade. Então, ninguém é minha... Cadê? Eu não estou sozinho nessa busca da verdade, nessa busca dessa intimidade com Deus. Jesus ilumina a sua palavra se eu buscar o conhecimento revelado nele.
certo ou verdadeiro? Certo ou verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Ah lá, verdadeiro, 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 todo mundo colocando verdadeiro. Exatamente, gente. Exatamente. Primeira coisa, você não está sozinha nessa jornada. Jesus, gente, as coisas assim, aqui, volta e meia são repetitivas. Mas é porque é o beabá mesmo, é o arroz com feijão. Jesus, quando ele avisou, falou com seus discípulos que ele ia voltar para o Pai, ele disse o quê? Olha, eu rogarei ao Pai, eu pedirei ao Pai que ele mande outro consolador, que estará convosco, né, todos os dias, né? Vai estar com a gente todo dia. E esse outro, eu sempre falo isso para vocês também, no original grego quer dizer outro da mesma espécie que eu, outro que tal como eu sou, ele é. Ou seja, é o Espírito Santo, esse outro consolador é o Espírito Santo. Por isso que também a gente vê na palavra falando que, chamando o Espírito Santo de Espírito de Jesus, ou Espírito da verdade, porque ele é outro, tal como Jesus era, né? Enquanto ele estava aqui, o Espírito Santo e ele está com você, ele não poderia estar mais perto de você. Eu costumo dizer, mesmo que alguém chegue e te dê assim, aquele abraço, assim, sabe, que quase quebra as costelas, o Espírito Santo está mais perto ainda de você do que esse abraço, do que essa pessoa que te deu esse abraço, porque ele está dentro de você. E é ele quem nos ensina todas as coisas, é ele quem nos faz lembrar de todas as coisas, é ele que nos aponta o caminho. Então, você não está sozinha. Quando o inimigo soprar alguma coisa na sua mente, você está sozinha, você está abandonada, em nome de Jesus, queridas. Se levantem na autoridade que Cristo tem dado a vocês, de usar o nome dele e repreenda todo esse pensamento. Porque você não está sozinha. Você tem o Espírito Santo em você para te ajudar, para te fortalecer, para te incentivar, para te inspirar a buscar buscar na palavra de Deus, sabe? Buscar esse conhecimento, buscar esse crescimento, essa revelação de quem Deus é e do que Ele pode fazer na sua vida. Olha só, beleza? Então, você não está sozinha. Outra frase. Deus espera que um cristão faça vários cursos bíblicos para, assim, atingir um novo nível de fé. Vou ler de novo, porque eu me enrolei aqui. Deus espera que um cristão faça vários cursos bíblicos para, assim, ou seja, para dessa forma, ele atingir um novo nível de fé. Falso ou verdadeiro? Falso, muito bem, tudo exatamente, falso. Você não precisa estar matriculado em vários cursos. Eu vou fazer esse curso aqui, eu acabei, eu vou fazer aquele outro, né? Não, isso aí, de repente, vai te trazer, sim, um conhecimento, vai aprofundar o seu conhecimento na verdade, é verdade, isso, vai te ajudar nesse crescimento espiritual, sim, é verdade, só que não é só isso, não são apenas cursos bíblicos que você vai crescer, o teu maior crescimento vai ser a tua renovação a renovação da tua mente na palavra, mudar os teus pensamentos pelos pensamentos de Deus, é você estar em comunhão com Deus no teu dia a dia, ali no teu secreto, sabe? É estar na igreja, sim, em comunhão, não é agora eu não preciso mais, agora eu vou fazer parte daquela igreja que mais cresce, que é a Igreja Cristo em Casa. Não, o apóstolo Paulo mesmo nos fala, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Quando eu estou lá na igreja, eu estou junto com o meu irmão ali, com a minha irmã, eu escuto uma palavra, a gente está louvando junto, é uma delícia. Isso aí a gente percebeu muito forte na época. Desculpa, queridos, na época da pandemia, enquanto a gente ficou isolado em casa e não podia ter essa comunhão, a gente percebeu a
falta que fazia estar ali em contato com os irmãos. Agora, tem problema você fazer cursos bíblicos? Não. Muito pelo contrário, até se você tem a oportunidade, faça. Claro que cursos bíblicos confiáveis, que preguem a palavra mesmo, porque hoje em dia tem um monte de coisa por aí também, principalmente na internet. Não tem problema nenhum. Mas o teu maior crescimento, ele vai ser nessa renovação da tua mente na palavra, vai ser na tua comunhão com Deus, no teu tempo de oração, no teu secreto com Deus, sabe? Quando ninguém está vendo, é quando você está ali, você está estudando a palavra, você está ali, você está em oração, você está em jejum, sabe? No teu secreto, sabe? Revelações, muitas vezes, vêm no secreto. Eu costumo dizer que ministérios começam no secreto, você ali na tua busca com Deus. Agora, busque sim conhecimento, estude sim, cresça nesse conhecimento, mas não é só pagando cursos que você vai crescer espiritualmente. Vamos lá, outra frase. Para praticar a verdade, né? Ou seja, vamos trocar isso, quer dizer, isso aqui está certo, mas é assim, para praticar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus, só para facilitar o entendimento, eu preciso decidir que ela terá prioridade em cada detalhe do que penso, falo e faço. Mesmo que eu tenha lá, Suzete já está botando que é verdadeiro, mesmo que eu tenha hábitos ou inclinações do passado que me levem na direção contrária. Vocês já estão respondendo? Mas eu vou ler de novo, porque essa frase era grande. Para praticar a verdade, ou seja, para praticar a palavra de Deus, para viver essa verdade, eu preciso decidir que essa palavra, que essa verdade, terá prioridade em cada detalhe do que penso, do que falo e do que faço. Mesmo que eu tenha hábitos ou inclinações do passado que me levem na direção contrária, ou até que tentem me levar, né? A gente pode falar assim, que tentem me levar na direção contrária. Falso ou verdadeiro, vocês já estavam respondendo de que era verdadeira. A Suzete botou a decisão de acreditar em Deus é o ponto. Sim, acreditar que o que ele diz é verdade, né? Que ele é a verdade. E sim, isso é verdadeiro, tem que ser limpo. Sim, e é exatamente isso aí que a Deda colocou, é interessante. Muitas vezes, existem coisas que, principalmente se a gente é novo convertido, que já estava ali arraigado na nossa vida e que vão tentar, e a carne, né, vai tentar nos levar para uma direção contrária ao que a palavra está apontando. Mas por isso que nessa frase fala, eu tenho que decidir que essa verdade, que essa palavra, ela vai fazer parte de tudo na minha vida, do que eu falo, do que eu penso, né? Sabe por quê, gente? Porque, olha só, cada verdade da palavra de Deus, ela deve ser experimentada. Por mais que a gente vai lá, está renovando na mente, na palavra, a gente está crescendo, mas cada verdade que a gente crê ali da palavra de Deus, ela vai ser testada nas nossas experiências do dia a dia. Não é verdade? Lá, tem uma passagem, eu não estou lembrando onde está, que fala assim, eu acho até que foi o apóstolo Paulo, não tenho muita certeza, acho que sim. Aquele que diz assim, aquele que mentia, não minta mais. Então, eu estou ali renovando a minha mente. Eu sei que eu não quero ir na prática da mentira. Não, eu não quero. Mas muitas vezes, ou algumas vezes, sei lá, a minha carne vai ser tentada diante de situações que eu viva, vai ser tentada. Uma mentirinha vai ser melhor, tu vai botar um ponto final nesse assunto. Mas eu aí tenho que decidir, não, a minha vida foi transformada e vem sendo transformada dia a dia pela ação do Espírito Santo. E eu decido não caminhar por isso. Eu decido caminhar nessa verdade. A Deda botou, é uma luta constante, sim. A eterna luta da carne contra o Espírito. Mas é também aquilo que eu sempre falo, quem vai vencer?
aquele que estiver mais bem alimentado. Por isso eu falei isso outro dia, acho que foi até no último encontro nosso aqui. E ontem também, eu conversando com uma pessoa, a gente conversou sobre isso. É importante a gente colocar um guarda nas portas de entrada do nosso coração, porque Provérbios 4, 23 fala o seguinte, acima de tudo, ou sobretudo do que se deve guardar, guarde teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E aí, eu tenho que, então, peraí, eu tenho que guardar o meu coração, eu tenho que guardar o meu espírito, eu tenho que guardar a minha mente, peraí, então eu tenho que colocar um guarda nas portas de entrada, da onde eu posso ser influenciada. E quais portas são essas? Os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas o coração se alimenta do que a boca fala. Olha aí o círculo. Então, eu tenho que colocar esse guarda para poder tá me resguardando aqui, sabe, sendo fortalecida. Enquanto isso, eu vou renovando a minha mente na palavra. Os meus pensamentos vão sendo trocados pelos pensamentos de Deus. Lá em Filipenses 4:8, ele dá uma dica sobre como a gente deve estar pensando. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que for amável, que for de boa fama, se tiver alguma virtude, se tiver algum louvor, né? O versículo é até maior que isso. Seja nisso que pensai. Então, olha só, peraí, que pensamentos são esses aqui que estão vindo na minha mente? Peraí, não, opa, eu rejeito. Eu levo cativo a Cristo. Sabe, eu falo, não, eu não quero, ele está repreendido, ou eu volto para outra coisa. Outro dia eu fiz um gabinete com uma pessoa, uma moça, ela não é nem da nossa igreja, é de uma outra igreja, e ela estava conversando comigo, não vou expor aqui, claro, nunca, o que a gente conversou, mas ela estava expondo, como a gente estava conversando, sobre algo que tem sido, em que ela tem, aí, em cima do que a Deda colocou, dessa luta constante, de que ela tem sido alvo dessa luta constante, né, para ela ser arrastada para isso. Né? Ela se converteu, já tem muitos anos que ela falou, mas ela disse que de igreja já tem muitos anos, mas de convertida mesmo não tem tanto tempo assim. Então, ela tem vivido sendo tentada a ser a carne sobressair nesse lado, numa determinada coisa. E aí a gente estava conversando com isso, e eu falei justamente isso para ela, cuidado com o que você pensa, porque os teus pensamentos, eles vão alimentando, se você deixar, eles vão alimentando essas setas mesmo que Satanás vai lançando, né, para a gente poder cair. Então, primeira coisa, bota um guarda aí nas tuas portas de entrada, sabe? Percebe, opa, meu pensamento está começando a ir para esse lado que eu já sei, ela já está identificando. Olha só, gente, como é importante essa constante busca, essa constante renovação da palavra. Ela hoje já percebe, opa, peraí, esses pensamentos aqui vão me levar, vão querer, né, vão tentar me levar para cair aqui. Não, então não. Eu digo não, eu repreendo, eu pego, levo eles cativo a Cristo e vou mudando, eu vou pensando no que é de boa fama, volto a minha mente para outra coisa. Sabe? Isso é fundamental, gente, porque tudo na nossa vida começa pelo nosso pensamento. Tudo na nossa vida começa com pensamento. Independente de serem coisas aqui da igreja, ou do nosso trabalho, ou da nossa casa, tudo na nossa vida começa com pensamento. Se eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não tem nada a ver com a igreja. Se hoje eu quero ir no shopping, eu tenho que comprar alguma coisa no shopping. A primeira coisa, antes de eu ir no shopping, foi esse pensamento. Eu preciso comprar isso aqui. Eu vou no shopping. Olha só, isso não é um pensamento? É um pensamento. E, a partir daí, eu vou tomar as ações
para me arrumar, me preparar para ir no shopping. Então, tudo começa ali. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que ter essa atenção, porque nós vamos ser testadas no dia a dia. Então, ponha esse guarda, sabe? Para a gente poder, gente, alcançar um novo nível de amadurecimento, um novo nível desse exercício na fé, né? A gente tem que estar assentando, sabe, tijolo por tijolo, no dia a dia, sabe? Não entra em desespero, sabe? Se você olha para alguém, puxa, aquela pessoa já está, aparentemente, ela já cresceu mais espiritualmente que eu. Olha, não se compare, porque quando você começa, isso aí é uma destruição, você começa a se comparar com o outro, você para e não faz nada e fica só na comparação e acaba invejando o outro. Mas vai colocando, sabe, tijolo por tijolo nesse teu edifício aí de fé, crescendo a cada dia no conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, é o que eu sempre falo, primeira coisa, se encha da palavra de Deus. Leia livros confiáveis, né? Escute pregações confiáveis. Vocês sabem o que eu fiz ontem? Ontem eu ouvi um podcast aquele Mais Forte, que é da Karina Bach, né? Da pastora Karina Bach. Ela estava entrevistando aquela cantora, né, cristã, Tamires Garcia, né? Aquela que compôs e canta aquela música A Tua Mesa Cura. Aquela música que é linda. Gente, foram quase 2 horas, 1h50 de podcast. E eu fiquei ali, assim, sabe, vidrada. Ontem, né, eu não me senti bem, não sei o quê, então depois de noite eu fiquei deitada ali e eu fiquei assistindo como eu fui abençoada, como, sabe, fortaleceu a minha fé, ouvindo os testemunhos dessa jovem. Ela tem 31 anos, ainda é uma jovem, né, relativamente jovem. Os testemunhos de vida dela, os testemunhos de fé dela, sabe, das experiências dela com Deus, como me edificou e como me impulsionou, me edificou e me impulsionou para assim, eu quero buscar mais a Deus. Eu quero crescer mais no conhecimento dele, sabe? Então, faça isso. Agora, o interessante é que ela ia contando e, assim, as experiências que ela ia contando, isso aqui que é o interessante, em cima do que eu falei aqui do dia a dia. As experiências que ela ia contando de revelações ali, de experiências com Deus mesmo, na prática, elas aconteciam por causa, sabe de quê? De uma busca, de uma sede intensa lá no secreto, quando ninguém estava vendo. Quando ela estava lá na casa dela, sozinha, buscando, orando, fazendo jejum, lendo a palavra. E é assim a nossa vida. Sabe, muitas vezes a gente quer ver os resultados, a gente quer ver os resultados ver e ter os mesmos resultados que outras pessoas têm, mas a gente não quer passar pelo processo para você chegar a isso. E aí não vai dar certo. Sabe, você quer ter experiências com Deus? Não. Você quer ter experiências com Deus? Sim, então busque a Ele. Sabe, vá para esse secreto, sabe, a nossa vida com Deus é uma jornada, gente, é uma caminhada cristã, não eu sempre falo também isso, não é uma corrida de 50 metros em que o juiz dá aquele tiro e em poucos segundos a pessoa chegou lá, não, é uma maratona, vamos dizer assim, é uma maratona que na maratona mesmo são 42 quilômetros, e às vezes são 42 quilômetros às vezes está indo assim, a calçada lá, a rua lá, o local está indo numa linha reta, daqui a pouco tem uma subida, daqui a pouco tem uma descida, já viram lá aquela corrida de São Silvestre?
lá no final do ano, que fala, eles estão subindo lá, acho que é Brigadeiro Faria Lima, agora eles estão descendo a outra rua, e que às vezes a gente vai ter que, na hora da subida, não, isso aqui é uma busca maior, e eu tenho que ser intencional. A nossa vida com Deus, ela é intencional. Ela é intencional. E vamos lá, outra pergunta. Cabe somente a Deus fazer cumprir o destino dele para mim. Falso ou verdadeiro? Somente a Deus, eu não faço nada, eu sou mera espectadora do que Deus está fazendo. Falso ou verdadeiro? Falso, exatamente. Na verdade, tudo isso aqui que a gente falou, né? Tudo isso é uma vida intencional. A nossa vida com Deus, ela é intencional. Eu tô falando aqui com vocês e eu estou procurando uma coisa que eu senti um desejo de ler para vocês, que eu salvei aqui. Eu quero ver se eu acho. Mas, assim, enquanto eu estou procurando, eu vou falando assim. A nossa vida, ela é intencional com Deus, queridos. Guarda isso. Sabe, ela não vai acontecer automaticamente, ela vai ser intencional. Eu busco a Deus intencionalmente, eu entro na presença dele para buscar, sabe, eu tenho sede de Deus, isso é intencional. Não, Deus, mas Lília, a palavra de Deus diz que ele já tem um propósito, lá Salmo 139, 16, fala que ele já tem um propósito na minha vida todos os meus dias, né? Que ele já me conhecia quando eu era ainda uma substância informe, e todos os meus dias já estavam escritos no seu livro. E então, na verdade, isso aí vai acontecer intencionalmente, vai acontecer automaticamente, não. Não e sim. Sim, no sentido de que ele tem um plano, sim, para a sua vida. Ele tem um propósito, sim, lindo, maravilhoso, que sempre é o de apontar para a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas isso não acontece automaticamente. Isso é intencional na nossa vida, essa busca. E ele nos ajuda, gente. Sabe, se eu ficar aqui, eu não vou fazer nada. Sabe, eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Eu não vou viver os propósitos de Deus para a minha vida, porque as situações do dia a dia vão me empurrar o tempo todo para uma direção contrária ao que a palavra diz. Sabe? Então, seja intencional na sua busca com Deus. E na sua busca por Deus, seja intencional. Ele tem, sim, um propósito. Mas esse propósito, ele vai se cumprindo à medida que você se rende às direções do Espírito. E a mesma coisa, se eu boto no meu GPS, ontem também, com uma outra pessoa, a gente conversava isso, e ela citou o exemplo, se eu boto o meu GPS pedindo uma direção para eu ir para a praia, e ele me dá uma direção e eu vou para uma outra direção, eu não vou chegar nunca na praia. E o GPS falou, vira à esquerda, e eu viro à direita, ele vai falar, recalculando a rota, e vai me mandar pegar a rota para eu ir para a praia. Mas se eu continuar, não, eu não quero ir, eu quero ir outra, ele vai recalcular, mas eu nunca vou chegar na rota. Vocês estão entendendo? Por quê? E assim a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a luz para o nosso caminho. Está ali, já está ali. O Espírito Santo, ele vai pavimentando à medida que a gente vai dando os passos. Sabe, à medida que a gente vai caminhando, ele vai direcionando a gente. Agora, se eu não for intencional nisso, os valores desse mundo vão me engolir, gente. Guarda isso, eles vão me engolir. E eu queria ler para vocês aqui, a gente, com essa última pergunta, né, a gente fechou a primeira parte da revisão, semana que vem a gente ainda continua nisso, mas eu queria ler aqui para vocês um post, e agora eu queria que vocês prestassem atenção. Não é um post fácil de se ouvir, não é.
mas ele é muito interessante. É um post isso aqui vai para a internet. Ele é um post de um pastor. Eu agora não tô achando o nome dele aqui, não sei se tem aqui no final. Ele é um post de um pastor de uma das igrejas da Lagoinha. É um post antigo e que eu salvei porque eu gostei muito. Eu não sei quem é esse pastor, não é nenhum pastor que eu acho que não é nenhum desses da mídia, eu não sei quem é. Mas assim, eu estou só falando porque como isso vai para a internet, para não ter problema, né? Mas aqui eu não estou achando o nome dele. Mas presta atenção nisso, gente, porque eu não estava planejando falar isso aqui, não, mas enquanto a gente vinha conversando aqui das frases, eu lembrei disso. E, não sei, estou com desejo de falar isso aqui, de ler para vocês isso. O título desse post é o seguinte: quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Tá? Mais uma vez, porque está indo para a internet, isso não é meu, isso é de um pastor da Igreja Lagoinha, eu não estou achando o nome dele aqui, mas não é meu, tá? Olha só que interessante. É uma verdade que muita gente acha polêmica e é uma verdade difícil de se ouvir, mas é uma verdade. Eu vou começar a ler agora. O amor de Deus por você é incondicional, sim. Já as promessas de Deus, não. Como assim, Lília? O amor de Deus por você é incondicional, sim. Não há nada que você faça para ele te... Não, aí não é mais falso e verdadeiro, não, Deda. Agora presta atenção. Eu estou lendo aqui um texto, presta atenção. O amor de Deus por você é incondicional, sim. Não há nada que você precise fazer para ele te amar mais. E não há nada que você deixe de fazer, ou algo assim, que vai fazer com que ele te ame menos. Não, o amor dele é incondicional. Mas as promessas de Deus não são incondicionais. É isso que ele está dizendo. E olha só o porquê que ele fala isso. Para que Deus faça tudo o que ele pode fazer e derrame sobre nós todas as bênçãos previstas em sua palavra, precisamos sim estar debaixo de uma legalidade chamada obediência. E aqui, gente, só um parênteses. Aqui eu não estou falando de meritocracia. Eu não estou falando de que, Deus, eu faço tudo certinho, então eu mereço receber as suas bênçãos. Não, eu não estou falando nisso. Na cruz, Jesus, tudo que nós precisamos, Jesus já conquistou na cruz. Tudo que o ser humano precisa. Na cruz, ele nos redimiu do pecado, da miséria e das enfermidades. Então, todos os problemas do ser humano giram em torno disso. Tudo Jesus já conquistou na cruz. Tudo, tudo. Então, não é por meritocracia. Mas a minha vida, hoje, na nova aliança, eu que nasci de novo, ela sim tem que ser uma vida de obediência à palavra. Não por medo. Não, eu obedeço por medo de não receber algo. Não, porque tudo que eu preciso ele já conquistou. Eu obedeço por amor, justamente, porque tudo que eu preciso ele já conquistou. Então, eu quero viver para ele. Eu quero revelar o meu amor para ele, vivendo em linha com essa palavra. E viver em linha com essa palavra, gente, a palavra é obedecer. Às vezes a gente tem medo disso, de usar essa palavra, mas é isso, obedecer. Lá em João, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o quê? Bota numa caixinha? Não. E que guarda, que obedece. Sabe, lá em Salmos
Salmo 100, acho que é o 119, sim, se eu não me engano, versículo 9 ou 10, que fala assim, guardei a tua palavra, acho que é o 10, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração, gente, não é também fazer uma cirurgia, botar a palavra lá e costurar, não, é obedecer, tá? Então, vamos lá, voltando para o texto. Então, para a gente viver as promessas de Deus, a gente precisa estar debaixo de uma legalidade chamada obediência. Voltando para o texto. Infelizmente, existem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas não possuem compromisso com Deus e ainda reclamam da colheita das suas más atitudes, achando que um domingo santo cobre uma semana vivida longe da presença de Deus. Forte isso, né? Mas não tem a ver com uma pergunta que a gente leu aqui? Se a nossa vida era só ali naquele dia, ou que não tinha, a nossa vida espiritual era só isso, que não tinha interferência nenhuma em todas as outras áreas da nossa vida. Você lembra? A gente leu a gente leu uma frase sobre isso. Entenda, 2 pontos. Deus vai te amar, Deus vai te perdoar e Deus vai estar sempre de braços abertos para você. São 3 verdades que você não pode esquecer. Deus vai te amar, Deus vai te perdoar e Deus vai estar sempre de braços abertos para você, para te receber. Tal qual lá o pai do filho pródigo, que o recebeu, que foi correndo ao encontro dele, né? Mas isso não significa que ele, Deus, vai ser responsável pelas suas irresponsabilidades e abençoar as suas más escolhas. Forte também, né, gente? A gente, às vezes, quer jogar a culpa em Deus. A gente toma decisões precipitadas, a gente não pede a direção do Espírito e vai tomando as decisões impulsionadas pelo nosso querer e tudo mais, e depois fala, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, e reclama de Deus, vou repetir, e reclama se ele não... vou repetir, e reclama, poxa, mas por que Deus não está abençoando? Olha só, Deus vai te amar, te perdoar e estar sempre de braços abertos para você. Mas isso não significa que ele vai ser responsável pelas suas irresponsabilidades e abençoar as suas más escolhas. Continuando. Na palavra de Deus, diz claramente, o que a palavra de Deus diz, eu honro os que me honram. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Esse versículo está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. E também diz, se é uma condicional, se ouvires a voz do Senhor, tendo todo o cuidado de guardar os seus mandamentos, ou seja, obedecer, aí sim, todas essas bênçãos virão sobre ti. É um resultado. Isso está lá em Deuteronômio 28, 1 e 2. Aí você vai falar, mas Lília, isso aí é lá o Antigo Testamento. Sim, é verdade. Isso está lá no Antigo Testamento. A parte da Deuteronômio 28 fala das bênçãos, da parte das bênçãos, né, daqueles que seguem, seguem a Deus e daqueles que rejeitam, né? Mas será que isso invalida no Novo Testamento? Quando eu sei que Cristo já conquistou tudo por mim, e a minha vida é uma vida em obediência por amor ao que ele fez por mim, será que isso tudo aqui é invalidado? Não, não é invalidado. Porque eu honro, Deus fala, eu honro a quem me honra. Guarda uma coisa, queridas, só um parênteses aqui nesse texto. Se eu te perguntar assim, Deus está em todos os lugares? Sim, claro que sim, ele é onipresente.
E aí eu te pergunto assim, então tá bom, ele está lá naquele bar, lá naquela esquina, em que tem várias pessoas enchendo a cara, estão nem aí para ele, estão enchendo a cara, não sei o quê. Não, ele é claro que não. Como assim? Ele é onipresente? Então, guarda isso, Deus está sim em todos os lugares, só que ele só se manifesta onde ele é honrado, onde a presença dele é honrada. Ele é onipresente? Sim, ele está lá. Mas ele não se manifesta. Por quê? Porque não há honra à presença dele. Agora, se eu vou numa igreja, entra num momento de louvor e adoração que as pessoas estão se derramando. Ele está ali, sim, ele é onipresente. E ele se manifesta, porque ele está sendo honrado, está sendo reverenciado. Né? Mas, continuando. Portanto, né, pare de colocar a culpa em Deus pelos seus erros e comece a plantar hoje as sementes que você quer colher. Pare de colocar culpa em Deus pelos seus erros, pelas suas escolhas. Gente, eu estou falando seus assim, não estou me eximindo, não, tá? Eu estou nisso também, porque eu estou lendo o texto. E sim, e comece a plantar hoje as sementes que você quer colher. Queridas, o que nós vivemos hoje é o resultado, para e pensa nisso, de coisas que a gente vem plantando, que a gente começou a plantar lá atrás. Se lembra? Esse ano fazem 10 anos que eu operei o estômago, eu fiz a bariátrica. Quando chegou lá em 2015, quando eu operei, eu não cheguei, e eu sempre falo isso, quando eu operei, eu estava com 116 quilos, no dia da minha cirurgia. Eu não dormi, eu operei no dia 25 de setembro. Eu não dormi no dia 24 de setembro com 58, 60 quilos, que é o meu peso normal, e acordei no dia 25, no dia da cirurgia, com 116. Não. Eu ali estava colhendo anos e anos de um plantio completamente errado, de uma vida, desculpa, de uma vida desregrada na alimentação, na falta de exercícios e tudo mais. Vocês estão entendendo? Então, onde você quer estar daqui a 5 anos? Essa é uma pergunta para você pensar, sabe? Então, comece a plantar o que ele falou aqui. Hoje, as sementes do que você quer colher. Sabe uma coisa que ontem essa menina, Tamires Garcia, ela falou, que eu achei muito interessante, ela disse que ela tinha um entendimento errado da palavra de Deus, muitos anos atrás, quando ela era jovem, que a vida plena com Deus, ela só ia viver depois da morte. Era o que ela estava sendo ensinada. Só, tipo, aqui não, aqui é só uma passagem. Então, ela falou que ela era completamente desregrada. Ela não estava nem aí para alimentação, para coisa, para cuidar de si mesma, para se preocupar até com a sua saúde. E ela falou que o Espírito Santo falou um dia com ela, vem cá, qual vai ser a sua escolha? Você quer... E ela falou que ela trabalhava direto, que ela não podia parar, ela tinha que estar na obra, tinha que estar na obra, tinha que estar na obra o tempo todo. E ela não se preocupava com mais nada, sem ter o equilíbrio. E ela falou que o Espírito Santo falou assim com ela, vem cá, você hoje é nova, mas você quer gastar a sua velhice me servindo até o finalzinho da tua vida, até os últimos segundos da sua vida, você quer passar a sua velhice me servindo ali na minha casa, me buscando, sendo um instrumento meu, ou você quer passar a sua velhice em cima de uma cama, entrevada? E ela falou que ela levou um baque com aquilo. E ele falou assim, ela falou que o Espírito Santo ministrou o coração dela, comece a plantar hoje as sementes que você quer colher lá no futuro. E é isso aqui que ele está falando, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Obedeçam, honre, eu voltei para o texto, tá, gente? E coloque Deus em primeiro lugar.
E aí sim, você verá a sua vida seguindo o plano que ele tem para você. Viu que eu falei em Salmo 139, 16? Ele tem um plano para você, mas esse plano sob medida, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele, mas isso não acontece automaticamente. Se fosse assim, não teria ninguém que morrendo hoje indo passar uma eternidade sem Deus, porque a palavra de Deus fala que não é desejo de Deus de que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas pessoas hoje morrem e vão passar uma eternidade longe de Deus. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo não foi suficiente para elas? Não, claro que foi, mas porque elas não quiseram esse plano, elas rejeitaram esse plano. Então, coloque Deus em primeiro lugar e sim, sabe, se renda a Ele e você verá a sua vida seguindo o plano que Ele tem para você. Continuando ali, Deus jamais vai se agradar dos seus pecados, aplaudir os seus vícios, aprovar a sua falta de caráter ou abençoar a sua vida em desobediência. Ele te ama demais, mas uma vida equilibrada, plena, frutífera e abençoada só se tem quando estamos na presença de Deus e se vive de acordo com a sua palavra. Queridas, é isso, sabe? É isso, viver na palavra, sabe? Viver sendo dirigida pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 fala, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem uma outra versão que fala, os que se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Sabe, passa pelo nosso querer. Eu posso ser salva, morrer e ir para o céu, e não estar permitindo que o Espírito Santo me guie completamente aqui. Não, deixa isso aqui. Deixa comigo, isso aqui eu resolvo. Guarda isso, não tenha medo. Ele sempre vai te levar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E esse é o melhor lugar de se estar. Mas isso passa por uma rendição, por uma decisão de viver essa verdade, de obedecer essa palavra. Né? Continuando. Quer ver? Uma pergunta, eu estou no texto de novo. Quer ver as promessas cumpridas em sua vida? Eu acho que se eu fosse perguntar aqui, todo mundo ia falar, sim, eu quero, sim, eu quero, sim, eu quero. Cumpra os princípios, cumpra os seus princípios da sua palavra. Você quer viver, sabe, tudo que Deus tem para você, em outras palavras aqui? Cumpra essa palavra. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa ele ser o Senhor da tua vida. Isaías 18. Não. Isaías 1, 18. Fala assim, se quiserdes, olha o condicional, se é um condicional, é uma escolha minha. Se quiserdes e me ouvirdes, primeiro, se eu quiser, e a segunda, se eu ouvir, né? Se eu obedecer, se quiserdes e me ouvirdes, é o Senhor falando, comereis o melhor desta terra. Às vezes a gente tem medo de se render à palavra de Deus, sabe por quê? Porque acha que ele vai tirar da gente toda a alegria. Deus nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento. Ele é aquele que é poderoso, em Efésios fala isso, poderoso para fazer, Efésios, acho que infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, gente. Mas vamos lá. Então, de novo, essa pergunta, quer ver as promessas? Gente, 9:1, mas eu já estou acabando, tá? Só terminar o texto aqui. Quer ver as promessas cumpridas em sua vida? Cumpra os seus princípios da sua palavra. Pois o sucesso sem Deus tem prazo de validade e sempre termina mal. Já a vida na presença dele pode até ter dificuldades, e tem. Jesus não nos enganou.
Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Já a vida na presença dele pode até ter dificuldade, mas a recompensa sempre chega e suas promessas jamais falharão. Queridas, Deus é fiel. Fiel é a qualidade de quem não muda. Fiel é ser imutável. Se ele prometeu, ele cumpre. Ele é fiel. Esse testemunho dessa menina ontem, ela falou, eu que eu falei, me tocou muito. Ela disse que Deus tinha dado uma palavra para ela em relação ao casamento dela, que ela casaria com 27 anos, que ela casaria na virada do inverno, no último dia do inverno para o inverno. Como é as estações? Primavera. Não. Depois do inverno vem o que mesmo? Vem o outono? Não, vem a primavera. No último dia do inverno para a primavera. E foram falando, e outras coisas, né? E ela disse que ela, quando estava, primavera, verão, então, outono e inverno, então, inverno, ela ia casar no último dia do inverno, olha só, com 27 anos. E outras coisas também que Deus falou sobre o casamento dela, eu não vou perder tempo aqui. E ela falou que chegou nos 27 anos. Ela, com 27, ela não tinha nem namorado, não tinha nem noivo. E ela tinha falado, eu não quero namorado, eu quero um noivo. E o tempo estava passando. E o Senhor falou para ela, vai lá, compra o teu vestido de noiva. E ela, com 27 anos, ela falou, mas eu não tenho nem noiva. Compra o teu vestido de noiva. E ela falou que ela ficou procrastinando. E Deus usou uma pessoa que não sabia de nada, ligou para ela, uma pastora, falou, olha só, eu estava aqui orando, eu e meu marido, e Deus me deu uma palavra para te entregar, uma pergunta para te fazer. Por que você ainda não comprou o vestido de noiva que eu mandei você comprar? E ela falou que depois disso ela foi e comprou um vestido. E ela disse que já com 27 nem noiva ela tinha. E Deus fez um mover. E ela conheceu o marido dela, o noivo dela, e o Senhor falou, é o teu marido. E ele falou para ela, ele é a tua esposa. E foi tremendo. E ela casou ainda. Ainda naquele ano, ela estava lá nos Estados Unidos, casou ali, no último, como Deus falou, no último dia do inverno, lá nos Estados Unidos, e ela ainda tinha 27 anos, acho que algumas semanas depois ela faria 28, mas ela ainda tinha 27, porque Deus é fiel, gente, ele cumpre. Né? Então, vamos lá, para terminar. Sei que existem pregações mais agradáveis de ouvir, ele está aqui escrevendo, mas eu nunca vou pregar uma mentira doce que conforta, mas a verdade salgada que liberta. Afinal, a verdadeira... Gente, essa frase aqui é extremamente importante. Afinal, a verdadeira graça, a graça de Deus, não te isenta da obediência. E isso é um erro, muitas vezes, daquela graça levada de qualquer jeito. Eu estou na graça, então eu posso levar minha vida de qualquer jeito, porque eu estou na época da graça, desse favor imerecido. Cristo já conquistou tudo por mim, então eu posso viver de qualquer jeito. Não. A graça não te isenta da obediência, mas, olha o que ele colocou, mas ela te capacita a obedecer. Por que a graça, gente? O Antigo Testamento, aquela lei, gente, aquela lei, todas aquelas leis, aquilo era para punir o povo? Não. Se você olhar as leis, aquilo ia trazer bênção, ia trazer uma vida justa diante de Deus, mas ninguém conseguia cumprir, ninguém conseguia. Por quê? Porque não dava, era impossível, a força do pecado era maior, mas Jesus se entregou no nosso lugar. E por causa disso, quando a gente crê, o Espírito Santo vem morar dentro da gente, e é Ele quem nos capacita a obedecer, é Ele quem nos
fortalece, é Ele que nos ensina todas as coisas. Então, Lília, isso aqui é muito difícil, pode ser muito difícil no natural, mas você tem dentro de você o Espírito Santo que te capacita a obedecer, que te capacita a vencer, que te capacita a resistir às tentações, é Ele que te fortalece, querido. Então, afinal, a verdadeira graça não te isenta da obediência, ela te capacita a obedecer. E sábios, última frase do texto, são aqueles que temem, honram e amam ao Senhor. Ufa, não é um texto fácil, mas eu achei um texto extremamente precioso. Vou acabar aqui, vou botar ele lá no grupo. Sabe, a graça não nos isenta da necessidade de obedecer, pelo contrário, ela nos capacita, ela escreveu aqui, ela nos capacita e nos motiva a obedecer. Sim, justamente por isso, porque quando eu paro e penso, olha o que Cristo fez por mim, olha o que Ele fez por mim, eu quero obedecer, porque o que Ele fez, ninguém faria e ninguém poderia fazer. Então, queridas, a gente fecha aqui hoje, passei um pouquinho do horário, me perdoem, mas foi só para fechar com esse texto. Se você puder abrir a câmera aí, para a gente tirar uma foto, eu vou botar agora, senão eu esqueço. Vou botar agora esse texto lá no grupo, vou colocar o testemunho da Tamires também, esse podcast é enorme, mas vai ouvindo aos poucos. Eu tenho certeza que você vai ser abençoada e impulsionada a obedecer a Deus e ter essa vida aí de comunhão com Ele. Tudo bom? Ai, que bom, glória a Deus. Tudo bem? Vamos lá, vamos tirar. Não, é aqui. Vamos sorrir aí, gente. Peraí, que a coisa abriu agora ali. Pronto. Bom demais. Semana que vem a gente consegue. Tá tudo bem, Carol, fica tranquila, mas está aqui teu nome. Beijo, Gireme, Rosilma também está no trabalho, Ellen, todo mundo aí. A Ângela, a internacional, ali da região dos lagos. Amém, glória a Deus. Bom demais ter vocês aqui. Semana que vem a gente se encontra. Um beijo